Evangelho de Mateus, capítulo 16, a leitura do verso 21 até o verso 28, que servirá para a nossa palavra desta noite. Assim diz o Senhor na sua palavra: desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivenciando um mês importante, uma data importante no cristianismo, que é a paixão de Cristo. Dentro de algumas semanas estaremos nos lembrando não só da sua morte, mas também da sua ressurreição. E assim nós vamos encerrar o mês de março, celebrando aqui, no culto da ressurreição, esta grande verdade que habita o nosso coração. O nosso Senhor está vivo, ressuscitou ao terceiro dia. Mas, nos preparando durante todo este mês para este momento, eu vou convidar a igreja a pensarmos na cruz. O tema do mês de março é este: o caminho da cruz. Todas as mensagens que nós ouviremos aqui nos próximos domingos, hoje, nos próximos domingos, estarão exatamente nesta direção. E finalizaremos então no último domingo com o domingo da ressurreição. Queridos, qual o significado da cruz? Você já parou para pensar nisto? Queridos, se nós observarmos o que temos vivido hoje, nos nossos dias, a cruz tem perdido o seu significado no meio cristão, ou no meio dito cristão. Cada vez mais temos nos afastado da cruz, por diversas razões, por diversos motivos. Até mesmo o símbolo da cruz assusta alguns. Há um resquício de anticatolicismo entre nós reformados, que nos faz até, nesse sentido, ter uma certa cuidado ali com a cruz. E esse símbolo tem se perdido no nosso meio. Você não encontra mais livros sobre esse tema, livros que falem da cruz, do sacrifício, da morte de Cristo, do seu sofrimento, da sua dor, do pagamento pelos nossos pecados, da redenção. Você vai encontrar nas livrarias outros temas que atraem mais as pessoas: como vencer, como prosperar, como multiplicar, como conquistar. Mas a cruz é um tema que sequer vende livros hoje, e até as livrarias, sabendo disso, porque elas vendem ou publicam o que vendem, cada vez mais você vê esvaziado até este tema nas livrarias ditas evangélicas. Temos um grande problema diante de nós, nós não podemos deixar de assumir isto.
Eu sei que nós estamos aqui no Brasil e diferente de alguns lugares da Europa, onde o ateísmo já está implantado, onde as igrejas já estão sendo fechadas e virando bares, bibliotecas, restaurantes e tantas outras coisas, infelizmente, e para nossa tristeza, ver que igrejas outrora reformadas foram fechadas e muitos têm perdido a sua fé. No Brasil, embora tenhamos aí muita igreja, muito pseudo-evangelho no nosso meio, pseudo-evangelho porque é um evangelho que não tem cruz, é um evangelho que fala de Jesus, mas é um Jesus sem cruz. Então não é o evangelho, é o pseudo-evangelho, porque não existe evangelho sem cruz. Quando nós voltamos às Escrituras, nós vamos encontrar a cruz. Do Gênesis até o Apocalipse, ela está presente. Na verdade, antes mesmo do Gênesis, ela está presente, porque a própria Escritura diz que ela estava presente na eternidade. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 da sua carta, ele diz assim, que Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, ou seja, o plano da redenção foi arquitetado pela Trindade antes do haja luz, ali de Gênesis. Antes do início de todas as coisas, a cruz já existia, a cruz já estava presente. Então nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos pensar na cruz. O texto que nós lemos, meus irmãos, Jesus, logo após aquela grande declaração de Pedro, porque Jesus pergunta, quem o povo está dizendo que eu sou? E os discípulos respondem. Depois Jesus diz, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois dessa declaração de Pedro, vem o texto que nós lemos aqui, quando Jesus, no versículo 21, está escrito, ele começa a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele seguir para a cruz. Era necessário ele seguir para Jerusalém, já que de fato ele era o Messias, e aqui ele se revela de fato como Messias, e começa a mostrar claramente qual é o caminho dele, porque ele veio, e como será esse plano de redenção, como ele vai ser executado. Jesus vai falar aqui do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, do seu retorno glorioso. O texto que nós lemos, esses poucos versículos, falam de todas essas verdades, da vinda de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e o seu retorno glorioso. Todos esses temas são abordados nos versículos que nós acabamos de ler. E Jesus deixa claro então para os discípulos que o caminho é este, o caminho é a cruz. O texto vai terminar com a glória, mas antes da glória virá a cruz. O tema do sermão desta noite, meus irmãos, é exatamente este: o caminho da cruz é o caminho da glória. O caminho da cruz é o caminho da glória. Eu quero trazer 3 lições que estão aqui neste texto para as nossas vidas nesta noite. E a primeira delas está no versículo 21 até o versículo 23. Quando Jesus, ele mostrou claramente aos seus discípulos o caminho da cruz. Vamos ler novamente? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Meus queridos, Jesus já havia em outros momentos falado aos seus discípulos sobre o seu ministério, aquilo que haveria de acontecer com ele, mesmo a sua morte, mas ele falou de maneira meio que velada, simbólica. Ele não foi tão claro. Por exemplo, nós encontramos lá em Mateus capítulo 9, versículo 15, ele dizendo assim: olha,
não fiquem tristes, porque os convidados não ficam tristes enquanto o noivo está com eles, mas haverá um dia em que o noivo será tirado, e neste dia sim vocês se entristecerão, vocês jejuarão. Ele estava falando sobre o seu ministério, ele estava falando sobre a cruz, não de maneira tão clara, mas aqui não, o texto diz que agora Jesus, ele fala de maneira clara aos seus discípulos o que vai acontecer. E você imagina agora o coração dos discípulos. Tente voltar ao tempo, tente voltar à história. Pense neste povo aqui que está escravo debaixo do domínio romano, sofrendo um jugo estrangeiro, não apenas da nação romana e tantas outras nações que passaram antes, que fizeram esse povo sofrer, padecer. Este povo tem uma esperança messiânica no seu coração, uma esperança de libertação, uma esperança de volta dos tempos de outrora, os tempos gloriosos, os tempos do reinado de Davi, de Salomão, de paz no reino, de domínio. Eles esperavam isso, eles esperavam a restauração de Israel, e agora o Messias chegou. Jesus diz: eu sou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro disse, e Jesus disse: está certo, foi o Pai que te revelou isto. Mas o Messias, ele vai ter que ir para Jerusalém, e ele vai sofrer, e ele vai morrer. Como que os discípulos recebem isso no seu coração? Mas ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é ungido, ele é o enviado de Deus. Como assim? Um Cristo sofredor, um Cristo que vai morrer. Eles não entendiam ainda a profecia de Isaías 53. Isaías já havia profeticamente dito muito tempo antes tudo o que haveria de acontecer relacionado ao Messias, mas os discípulos não podiam compreender ainda o significado daquelas palavras. E mesmo depois da ressurreição de Cristo, eles ainda não compreendem. Tanto que eles vão perguntar: é agora? É agora o tempo em que o reino será restaurado? Mesmo depois da ressurreição, ainda há essa pergunta, porque no coração deles havia uma expectativa terrena, de uma restauração momentânea, do jugo romano, do poderio romano. E Jesus deixou muito claro: não é sobre esse reino que eu estou falando. O meu reino não é deste mundo. A restauração não é essa que vocês estão esperando, é outra muito maior, muito melhor. E aqui, meus queridos, Jesus então deixa claro para os seus discípulos tudo o que haveria de acontecer. Jesus, ele é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei. Nele se cumpre todos os ofícios do Velho Testamento. Como profeta, ele está predizendo aqui a sua própria morte, como meio de satisfazer as exigências do Pai, as exigências da lei, a penalidade que era requerida pelos pecados do povo. Ora, desde o seu nascimento, o anjo já havia anunciado a José: José, não temas receber Maria, porque o que foi nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E esta salvação compreende a cruz. Jesus, como sacerdote também aqui, o sumo sacerdote perfeito, sumo sacerdote para sempre. Ele que, quando João Batista o viu, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Antigamente, no passado, no Velho Testamento, e até mesmo ainda nesse tempo, sacrifícios eram oferecidos para pagar pelos pecados. Cordeiros eram oferecidos em sacrifício pelo pecado. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele mesmo se oferecerá
Se o sacerdote do Velho Testamento oferecia um sacrifício, Cristo oferece a si mesmo. Por isso Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele cumpre isto na sua própria vida. Ele é o sacrifício. Ele se dará em lugar do seu povo. E Ele também é o Rei, aquele que domina, aquele que governa. Tudo o que está acontecendo e tudo que vai acontecer está debaixo do decreto de Deus. Ele está detalhando aqui: eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, eu ressuscitarei, eu retornarei em glória, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas. E como Rei eterno, como Senhor do universo, o plano já estava delineado desde antes da fundação do mundo. Não foi nada por acaso. Tudo estava no decreto eterno de Deus. Que coisa linda quando nós olhamos, meus irmãos, para essa passagem. Jesus está falando aqui sobre a cruz. A cruz é o caminho. A cruz é central nas Escrituras. A cruz está presente desde antes da fundação do mundo. O Velho Testamento anunciou a cruz. Os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, eram chamados os do caminho. Sabe por quê? Esse era um dos primeiros apelidos. Os cristãos tiveram o apelido de os do caminho e depois cristãos. Esses dois apelidos, que eram pejorativos naquela época, apontavam para uma única verdade. Aquele que segue a Jesus está no caminho. Aquele que segue a Jesus é um cristão, é um pequeno Cristo. O caminho é a cruz. Não há outro caminho. Não há como se esquecer da cruz. Não há como deixar de pregar este evangelho, muito embora hoje, em muitos lugares, ele não tenha sido mais pregado. Ele foi substituído pelo evangelho da prosperidade, evangelho do sucesso. É um evangelho sem cruz, porque muitos não querem ouvir falar da cruz, porque estão em busca de outras coisas. As pessoas vêm muitas vezes à igreja em busca de uma paz interior, porque estão passando por algumas lutas, algumas dificuldades, e querem um alívio para o sofrimento, alívio para uma dor, cura para uma enfermidade, e muitas vezes estão em busca disto, e apenas e tão somente disto. Um alívio para suas frustrações, para os seus sofrimentos, e muitos lugares têm oferecido isto apenas e tão somente. É um evangelho sem cruz. É um reino que não é o reino de Deus. É um trono, mas para chegar na glória, para chegar no trono, é necessário passar antes pela cruz. Não há outro caminho. Não existe outra opção. Percebam que Pedro, não entendendo, ele reprova Jesus. Ele chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus. E a palavra repreender aqui no texto é bem forte. Reprová-lo, né? Versículo 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de maneira nenhuma vai te acontecer. A palavra reprovar que aparece aqui é a mesma que vai aparecer também quando Jesus repreendeu ali a força do vento, naquela tempestade, quando os discípulos estavam ali no mar. E Jesus repreendeu ali o mar e se fez grande bonança. A palavra reprovar aqui também aparece em outro momento, quando Jesus repreendeu o demônio de um menino, libertando aquele menino do poder de Satanás. Ele repreendeu, ele reprovou aquele demônio. É a mesma palavra que é usada aqui, só para você entender a força disto. Pedro reprovou Jesus. Jesus, que é isto? De maneira nenhuma. Tenha misericórdia de você mesmo. Isso não vai te acontecer. Jesus, reconhecendo que aquilo não vinha dele, que aquilo vinha do inimigo, ele vai dizer: arreda, Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Tu não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Ora, meus irmãos, na tentação do deserto, Satanás já estava presente. E uma das tentações ali foi exatamente esta. Ele chega para Jesus e diz: eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Você não precisa da cruz.
basta prostrado me adorar. O que Satanás ofereceu a Cristo de maneira enganosa, mentirosa, era um trono sem cruz, era uma glória sem cruz. E novamente aqui ele usa de astúcia para fazer a mesma coisa. É possível outro caminho, é possível outra realidade, mas Jesus diz: não, arreda Satanás. O caminho é a cruz. E Jesus depois vai com mais detalhes ainda em outras passagens explicar isso para os discípulos. Até porque, meus irmãos, nós somos pequenos, imperfeitos, tanto conhecimento em pouco tempo, de fato, seria difícil para os discípulos assimilarem, assim como para mim e para você também. E Deus conhece a nossa limitação e Ele vai nos ensinando pouco a pouco, tendo paciência conosco, revelando as suas verdades que são inesgotáveis, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Você se alimenta, se alimenta, se alimenta, e você não tem como se satisfazer, porque sempre tem mais, e Deus vai se revelando e revelando aos nossos corações a sua palavra, a sua vontade, a sua verdade. É como uma criança que chega num grande oceano e pega ali uma canequinha de água e coloca no oceano e bebe um pouquinho daquela água. Jamais essa criança poderá dizer: agora eu compreendi o oceano, a partir daquele copinho de água que ela tomou. Assim também somos nós, diante da palavra de Deus, diante da revelação de Deus. Há muito mais a aprendermos, há muito mais a conhecermos. Por isso que Paulo vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o que Jesus ensinou aqui, tantas verdades de uma vez só, depois ele vai detalhar mais ao coração dos discípulos. Mas uma coisa é certa, ele deixou claro: o caminho é a cruz. Mas há uma segunda lição aqui ainda, que eu quero compartilhar com você. Primeiro Jesus mostrou que o caminho era a cruz. Depois Jesus convidou os discípulos para seguir este caminho. Olha o que diz o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O caminho é a cruz, e você está convidado a seguir esse caminho. Você quer ser meu discípulo? Jesus dizia à multidão. Vocês querem me seguir? Jesus dizia aos seus discípulos. Então, vocês vão ter que passar pela autonegação e tomar a cruz. Então vocês me seguirão. Então vocês serão meus discípulos. Há algumas questões aqui importantes para destacarmos. Primeiro, Jesus está dizendo assim: olha, se alguém quer, você não é obrigado. Ninguém é obrigado a segui-lo. Você não é crente porque o teu pai te traz na igreja, ou a tua mãe te traz na igreja, empurrado, amarrado, né? Ai, que você vai para a igreja assim. Muito embora algumas vezes a gente faça isso com os filhos, né? Que eles não querem ou estão com alguma... Mas isso não vai fazer dele um cristão. Só isso. Você não é um cristão porque você é de família tradicional da igreja, porque o meu avô, o meu tataravô, o meu bisavô, o meu pai, o meu... Não. Não é isso que faz de você um cristão. Você não é um discípulo de Jesus porque você está dentro de uma igreja, porque você se tornou membro de uma igreja, ganhou a carteirinha, ganhou o título de membro. Não. Não é isto só que te faz um discípulo. Não é algo automático. A palavra de Deus diz: se alguém quer vir após mim, existe uma decisão tomada no coração. Isto tem que acontecer e vai acontecer. Na tua vida, na minha vida.
Até porque nós temos que pensar muito nessa decisão, porque ela vai trazer consequências. O preço é muito alto. Antes de dizer sim, eu tenho que pensar naquilo que vai vir lá na frente. É o que Jesus está deixando claro aqui. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está barateando a graça. Ele não está dizendo aos discípulos: olha, o meu caminho é a cruz, mas o de vocês não, o de vocês é outro. Não, o meu caminho é a cruz, e o de vocês também é a cruz. Vocês querem? Vocês estão dispostos? E esse convite aqui, meus irmãos, é importante destacar também. Se alguém quer ser meu discípulo, estamos sendo convidados para sermos discípulos do Senhor Jesus. Discípulo não é admirador. Eu gosto de Jesus, eu gosto das suas palavras, eu gosto da Bíblia, eu gosto dos seus ensinos, eu gosto da igreja e de vir na igreja. Não é só isso. Discipulado é seguir nas pegadas do Mestre, é estar disposto a renunciar, porque não haverá coroa sem cruz, não há céu sem renúncia, não há domingo da ressurreição sem sexta-feira da paixão. O convite é este: você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, este é o caminho, não há outro, não tem atalho, não tem outra opção. Você quer? Tome a sua cruz. E ele diz ainda aqui, que esse chamado é um chamado radical. Veja que não somos nós quem definimos as regras, não somos nós quem negociamos com Cristo como que será essa caminhada. Quando você aceita o convite, você está entendendo que é algo radical. Seguir a Cristo é algo totalmente radical, e nesse sentido nós somos radicais. Se existe uma radicalidade na fé, no cristianismo, no discipulado, é este aqui, não aqueles que muitos têm vivido hoje, inclusive. É esse aqui, é o de seguir a Cristo. Isso, novamente, repito, não tem a ver com estar em uma igreja, pertencer a uma denominação. Não é isso não tem a ver com ser uma pessoa melhor, largar um vício, a bebida, o cigarro, se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor. Porque tem muita gente lá fora, ateu, que não conhece a Deus, ou que serve a deuses estranhos, a ídolos, que vivem assim. São bons pais de família, são bons maridos, são pessoas corretas, mas não são discípulos. Discipulado vai além. Discipulado é algo radical, é revolucionária a proposta de Jesus aos seus discípulos. Então não tenha e não se engane, que não haja no seu coração auto-engano, porque se você segue a Jesus sem entender isso, que você precisa passar pela autonegação, a si mesmo se negue e tomar a sua cruz, se você não entende isto, você está perdendo tempo. Porque você não vai colher os frutos dessa caminhada se você não entender o que é essa caminhada. Então é necessário nós entendermos, e por isso que Jesus deixa muito claro, Ele não engana ninguém. Ele está dizendo claramente aos seus discípulos o que eles precisam fazer. Eu e você abraçamos uma vida de autonegação, de autoesvaziamento, de perdas. Queridos, como isso é difícil e nem todo mundo está disposto a isso. Como assim, pastor? É tão difícil assim? Imagina falar sobre renúncia hoje com as pessoas desse tempo, não é? Imagina você falar sobre autonegação, sobre esvaziar-se a si mesmo nessa geração que nós estamos vivendo. Queridos, o que a gente tem ouvido, talvez você ouviu ou até pensava, era algo talvez um pouco diferente, né? Não, eu sou filho do rei, ele me colocou como cabeça, não cauda, né? Eu estou seguindo Jesus, agora tudo vai melhorar na minha vida.
Agora eu vou comprar um carro novo, uma casa nova, não vou morar mais de aluguel, agora eu vou morar na cobertura, né? Jesus me chamou para a prosperidade. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão não é andar de carro zero, não é ter uma casa nova, não é ter um aumento no salário 3 vezes mais. Ser cristão, ser discípulo, é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz. Quantos estão dispostos a atender ao chamado de Cristo? Sabe por que nós temos na igreja hoje, no meio evangélico, tantos decepcionados com a fé? Tantos decepcionados e boa parte daqueles que se chamam desigrejados hoje, talvez porque abraçaram um evangelho sem cruz. E esse evangelho não é evangelho, é um pseudo-evangelho. É necessário voltarmos ao evangelho de Jesus Cristo. Você e eu estamos carimbados para morrer. Nós levamos a marca da cruz em nós. E cruz aqui, meus irmãos, não é um fardo, não é um peso, não é um problema que eu carrego. A gente muitas vezes, até popularmente, interpreta errado a cruz. Ah, pastor, a minha parente lá, é uma cruz para mim, não é? Tal situação é a cruz. Isso aqui é uma cruz para mim. Não, cruz não tem nada a ver com essas coisas, não, que muitas vezes nós imaginamos. Cruz aqui, meus irmãos, nos remete à disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres e deleites deste mundo, considerar-se morto para o pecado. Nós cantamos aqui, inclusive, numa das últimas canções, de render a nossa vida aos pés da cruz. É o que nós cantamos, e é o que nós devemos viver e vivemos. É o renunciar-se, é o autonegar-se. Essa é a proposta de Jesus, não é uma proposta de amenidades. A vida cristã não é um convite para um parque de diversões, mas é uma jornada de renúncia e de morte. Agora, queridos, veja, nós temos aqui, primeiramente, os requisitos para o Messias, de Deus para o Messias. Ele haveria de morrer, ele haveria de ressuscitar, e ele haveria de ir para a glória e retornar de maneira gloriosa. Na sequência, nós temos as condições para os discípulos, os requisitos para os discípulos. Quer vir após mim? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Por último, nós temos então, primeiramente Jesus mostrou o caminho da cruz, depois ele convidou os discípulos a segui-lo, e por último aqui, ele mostra aos discípulos a glória desse caminho. Ora, percebam o versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está mostrando aqui a glória desse caminho. Esse caminho é o caminho da glória. Esse caminho é o caminho que você deve escolher, que você deve trilhar. Você não deve se afastar deste caminho. Esta é a mensagem da cruz que nos alcançou. É isso que tem que estar presente no teu coração. É neste caminho que nós estamos e não devemos abandoná-lo jamais. Este é o melhor caminho. Este é o caminho da glória. O outro caminho, o oposto, esse sim é o caminho da perdição. E aqui há um paradoxo, porque ganhar é perder, e perder é ganhar. Quem pensa que está ganhando, na verdade está perdendo.
E muitas vezes nós que aparentemente estamos perdendo para o mundo, na verdade, diante de Deus, nós estamos ganhando. É o que o texto está dizendo aqui. Quer salvar a vida? Vai perder. Mas quem perder, por minha causa, esse vai achar. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Meus queridos, quantas pessoas hoje estão em busca de ganhar? O coração delas não está na palavra de Deus, não está no caminho da cruz, está no caminho da glória, mas uma glória sem cruz. E não existe glória sem cruz, porque tudo é passageiro. O que o homem entende por ganhar, na verdade, é perder. Se você baseia a tua vida, o teu coração nestas coisas, se você acorda e vive simplesmente buscando sucesso aqui, fama aqui neste mundo, conquistar tudo aqui nesta terra, seja dinheiro, beleza, prazeres, no final, você está perdendo. E perdendo aquilo que há de mais precioso e que é eterno, a sua alma. E o que você vai dar em troca da sua alma? Essa é a pior de todas as perdas. E quantos estão vivendo neste mundo, meus irmãos, nesta direção, estão caminhando para o inferno, estão caminhando para a condenação, abraçaram o mundo, os prazeres do mundo, a fama do mundo, a glória do mundo, não querem a cruz, acham que estão ganhando, estão perdendo. Precisam ser avisados. Essa palavra precisa chegar aos corações, enquanto há tempo. Eles estão sendo enganados pelo inimigo, e as astúcias do inimigo. E cuidado, cristão, para que você não seja seduzido pelo inimigo, assim como ele tentou fazer com o próprio Cristo, através de Pedro, ali no deserto. Olha, é possível sim uma glória sem cruz, cuidado, porque você também pode se desviar do seu caminho, e começar a buscar tão somente as coisas desse tempo, deste mundo, correndo o risco de perder a sua alma. Cuidado, em qualquer nível, todos nós temos diante de nós um mundo a ganhar. Cuidado, porque neste ganhar o mundo nós podemos perder a nossa alma. Os dois projetos estão muito claros aqui, os dois projetos de vida: sem cruz, sem autonegação, não haverá glória. Isto é perda, e perda irreparável. O caminho da glória, o caminho da recompensa, o caminho do galardão é a cruz. É o caminho da perda. Quem perder a vida por minha causa, achará. Eu sei que talvez você venha para a igreja e aquele amigo que não entende, né, pode até criticar você, mas você fica aí perdendo tempo, né? Todo domingo na igreja, semana na igreja, tanta coisa para fazer, tanta coisa para aproveitar, e você fica aí com a Bíblia debaixo do braço. Eles não entendem. Eles acham que o ganho deles é ganho, quando na verdade é perda. E aquilo que para eles é perda, é o grande ganho. Ah, meus irmãos, essa palavra precisa encontrar lugar no nosso coração. E eu quero destacar, para terminar, o versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai, do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá. Preste atenção agora nessa parte final. Retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cristo foi pelo caminho da cruz. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele volta gloriosamente agora. E Ele diz aqui: o nosso caminho é o mesmo, é o caminho da cruz. Esse é o caminho, não há outro. Mas saiba de uma coisa: há uma recompensa lá na frente, há uma retribuição. Retribuirá a cada um conforme as suas obras.
Como é bom saber, meus irmãos, que nós teremos sim a nossa salvação e o nosso galardão. São coisas diferentes. O que significa que o teu esforço aqui, a tua vida aqui, Deus, Ele conhece. Nada que nós fazemos aqui passa desapercebido. E a palavra de Deus diz isso, até as nossas palavras. Até um copo de água que você oferece para um servo do Senhor. Todas as coisas são pesadas por Deus. A salvação é tão somente pela graça dEle. Talvez você perguntaria, mas e o galardão é pelas obras? Eu diria não. A salvação é pela graça e o galardão também é pela graça. Porque quando nós falamos de galardão, nós não estamos falando de obras humanas, mas é a graça de Deus operando em nós. João Calvino, o grande reformador, ele disse assim: os pecados são do homem, os méritos de Deus. O mérito procede da graça, e não a graça do mérito. Ou seja, até as nossas boas obras, que darão para nós no final o galardão, a retribuição, é a graça de Deus operando em nós. E glórias ao Senhor por isto. Mas há uma retribuição sim. O Senhor sabe quem é o justo e quem é o ímpio. Se a justiça humana não é justa, a justiça de Deus é. Ele é o justo juiz. E até porque quando falamos em obras, muitas vezes a gente até se engana, a gente vê muitas coisas, mas não vê outras. Existem obras que são agradáveis a Deus e passam desapercebidas. Aos grandes heróis da fé, às grandes biografias de grandes homens e mulheres de Deus que nós conhecemos. Mas existem mães anônimas, desconhecidas, com seu coração contrito na presença de Deus diariamente por um filho, por um marido, por um esposo. Ah, querido, Deus vê, Deus conhece o choro, a lágrima de um pecador arrependido. Há muita dignidade em muitos feitos anônimos que nós não sabemos, não conhecemos, mas Deus conhece. E Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras, tanto no que diz respeito à salvação, ao galardão dos justos, como também à pena dos ímpios, ao castigo dos ímpios. Eu quero citar uma das mais antigas confissões de fé, a Confissão Belga, no seu artigo 24, que para mim descreve de maneira perfeita aquilo que eu estou falando aqui, e nos mostra essa retribuição para a qual o Senhor estava apontando. Diz assim: nós cremos que a verdadeira fé, tendo sido acesa no coração do homem, pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera o homem e o torna um homem novo. Esta verdadeira fé o faz viver na vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Por isso, é impossível que esta fé justificadora leve os homens a se descuidarem de uma vida piedosa e santa. Pelo contrário, sem esta fé, jamais farão alguma coisa por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmos e por medo de serem condenados. É impossível, portanto, que esta fé permaneça no homem sem frutos, pois não falamos de uma fé vã, mas da fé de que a Escritura diz que opera pelo amor, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ela move o homem a exercitar-se nas obras que Deus mandou na sua palavra. Estas obras se procedem da boa raiz da fé, são boas e agradáveis a Deus, porque todas elas são santificadas por sua graça. Entretanto, elas não são levadas em conta para nos justificar, porque é pela fé em Cristo que somos justificados, mesmo antes de fazermos boas obras. De outro modo, estas obras não poderiam ser boas, assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. Então fazemos boas obras não para merecer algo, pois que mérito poderíamos ter? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que fazemos e não Ele a nós, pois Deus é quem opera em nós
tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Então levemos a sério o que está escrito lá em Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Contudo, não queremos negar que Deus recompense as boas obras, pois por sua graça Ele coroa os seus próprios dons. E em seguida, mesmo que façamos boas obras, nelas não fundamentamos a nossa salvação, porque por sermos pecadores, não podemos fazer obra alguma que não esteja contaminada e não mereça ser castigada. E ainda que pudéssemos produzir uma só boa obra, a lembrança de um só pecado bastaria para torná-la rejeitável perante Deus. Assim, sempre duvidaríamos, levados de um lado para o outro, sem certeza alguma, e nossa pobre consciência estaria sempre aflita, a não ser que se apoiasse no mérito do sofrimento e da morte de nosso Senhor e Salvador. Há recompensa para as tuas obras, mas estas obras são aquelas que Deus, no nosso coração, efetuou pela fé, e Ele coroa os seus próprios dons, de maneira que esse galardão, portanto, é o galardão da graça. Não é mérito seu, é a graça de Deus, mas há recompensa. Quão grande salvação nos alcançou! Louvemos a Deus por esta tão grande salvação. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Amém. Nada além do sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém.